Olá, minha gente querida e maravilhosa, aqui é Márcio Rangel. E eu sei que muitas e muitas vezes a gente tem problemas difíceis, problemas que nos desafiam, reveses, perdas, dificuldades na vida. E a grande tendência de cada um de nós, qual é? Geralmente é desanimar, é desistir diante desses problemas e desses reveses. Porque quando as coisas ficam difíceis, é muito mais fácil a gente culpar alguma coisa ou a gente encontrar uma desculpa para não encarar o desafio, para não encarar o problema, para não encarar o trabalho. O nosso subconsciente trabalha sempre para a gente pegar o caminho mais fácil. Então o teu corpo vai querer o mais fácil e não o necessário. Muitas e muitas vezes a gente precisa ter uma obstinação pelas coisas para a gente conseguir. Porque se a gente for pela nossa vontade, a gente desanima. Se a gente for olhar para as circunstâncias, a gente desanima. É por isso que tem que ter sonho, é por isso que tem que ter persistência, perseverança, tem que ter uma filosofia de vida muito forte para a gente não desanimar, porque os problemas sobrevêm a todos nós. Deixa eu falar para você, no dia 14 de março de 2018, o mundo perdeu uma das mentes mais brilhantes, Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele foi diagnosticado com uma doença que atrofia os movimentos do corpo. Com 21 anos de idade, ele foi diagnosticado com essa doença. Eu esqueci até o nome da doença, mas ela vai atrofiando o corpo, as pernas, braços, ele vai perdendo todos os movimentos do corpo. E os médicos disseram para o Hawking que ele teria poucos anos de vida, provavelmente ele não sobreviveria até terminar, até concluir o seu doutorado. E ele morreu dia 14 com 75 anos de idade, um dos cientistas mais renomados do seu tempo, da sua geração. Ou seja, o que ele fez? Ele contrariou, desafiou o seu destino. Ele contrariou o diagnóstico médico, ele desafiou seu destino e ele mudou a ciência do seu tempo. É claro que seria muito mais fácil para o Hawking dizer não, agora pronto, não dá mais, vou desanimar, vou desistir. Porque imagina, eu sem nenhum movimento do corpo, o que eu vou fazer da vida sem nenhum movimento do corpo? Gente, quando eu paro para olhar para a história do Stephen Hawking, eu sinto vergonha às vezes de mim mesmo, de quantas e quantas vezes eu reclamo de algumas coisas, tendo todos os movimentos do corpo, tendo todas as capacidades mentais, tendo todas as faculdades, né, de locomoção, toda a coordenação motora, e às vezes eu acho coisas, bobagens assim, difíceis. Agora, pensa nesse cara, com 21 anos de idade, com uma doença dessas, disseram para ele, tu vai morrer. Sabe? E ele pensa, não, eu vou sobreviver e vou mudar o mundo da ciência. Olha que audácia que ele teve. Olha que exemplo, olha que mente, olha que incrível isso, gente. Olha que tapa que isso dá na gente. Quando um cara desses decide desafiar seu próprio destino, às vezes a gente acha difícil resolver um probleminha, uma coisinha ali, que perto do problema que ele teve, nem se compara. E ele poderia justificar, dizer, não, eu não posso estudar por causa do meu problema, e todo mundo ia aceitar. Mas ele não fez isso, ele não se colocou na condição de vítima. Então por que às vezes eu e você nos colocamos na condição de vítima? Eu não posso fazer faculdade porque eu tenho filhos. Eu não posso isso por causa daquilo, não tive estudo, não tenho dinheiro para abrir meu próprio negócio. Eu não brilho por causa dele, dela, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Quais são as tuas desculpas? Olha para a história de Stephen Hawking e me diga quais são as tuas desculpas. Tem um outro cara que me impressiona muito. Quando eu olho assim para a lei da gravidade, eu me lembro dele. Quem seria o louco a desafiar a lei da gravidade? Fala para mim. Você teria condições e coragem para dizer, eu vou desafiar a lei da gravidade? A lei da gravidade, tudo que você joga para cima cai no chão. Não importa se é bom ou ruim, cai. Se você ser jogado de um prédio, se você for uma pessoa boa ou não for, vai cair no chão. É a lei da gravidade. Quem desafiaria essa lei da gravidade? Um brasileiro fez isso. Santos Dumont.
Ele olhou para os céus, olhou para o horizonte e disse: eu vou construir uma máquina sem nenhuma sustentação, capaz de voar pelos ares, sem cair. E ele criou e voou nos céus da França com seu 14 bis, que dali por diante, aperfeiçoado, deu origem à aviação tal qual a conhecemos e a utilizamos para transportes rápidos a longas distâncias com rapidez. Porque um louco disse: eu desafio a lei da gravidade. Por exemplo, outras pessoas, né? O Walt Disney desafiou a sua situação financeira. Ele estava endividado, ele estava demitido, ele estava numa situação difícil e ele desafiou essa situação dele, e daí surgiu a Disney World, tal qual a conhecemos. O que eu quero dizer para você com essas histórias? Eu quero que você pense quais são os sonhos que você está desistindo, quais são os problemas que estão amedrontando você, e compare com os desafios que esses homens encararam, enfrentaram e venceram. O que eu quero dizer para você é que a gente tem, o que define mesmo, gente, não são as nossas condições, porque senão Stephen Hawking jamais seria um dos cientistas mais brilhantes de todos os tempos. Se fossem as condições que definissem, ele não seria. O Walt Disney não teria criado a Disney World. Santos Dumont não teria desafiado a lei da gravidade. Se fossem as condições que definissem o sucesso, nenhuma dessas pessoas teriam vencido. Então não é a minha condição, não é a tua condição que define, é a atitude. A atitude que a gente tem diante das perdas, diante das derrotas, diante dos reveses, diante dos problemas que a gente tem, isso muda tudo. Isso muda tudo. Você pode sim desanimar, é uma atitude, é uma escolha sua. Ou você pode desafiar o problema, olhar para o problema, sabe, com sangue nos olhos, olhar para o problema, para o desafio, para a perda e dizer: é exatamente por causa desse problema que eu vou me superar, que eu vou vencer. É exatamente, você pode olhar assim e dizer: não, eu não vou fazer faculdade porque eu tenho filhos, não tenho como fazer faculdade por causa dos filhos. Ou você pode dizer: é exatamente por causa dos meus filhos que eu preciso fazer um curso superior para dar uma vida melhor para eles. As perdas, você pode dizer: eu tive uma perda, sofri uma derrota, coitado de mim. Ou você pode dizer: agora eu preciso provar que eu sou bom, porque eu caí, eu preciso levantar e agora eu tenho que vencer. Agora eu estou mais experiente, agora eu aprendi a lição e eu vou levantar, eu vou olhar para o horizonte, eu vou desafiar a lógica, vou desafiar a realidade, vou desafiar quem fala mal de mim, vou desafiar qualquer coisa que seja necessário. A atitude de transformar perdas, derrotas, situação difícil em motivo para lutar é o que define, gente. É o que separa a humanidade entre vencedores e vencidos, entre gente que vence e gente que não vence. É a atitude, sabe? Aqueles que olham para os problemas, para as perdas, para as derrotas e dizem: isso é culpa não sei do que, isso é culpa do fulano. Agora, aqueles que assumem a responsabilidade pela sua vida, assumem 100% da responsabilidade e dizem: eu vou vencer porque eu defini vencer, não importa as condições. O que importa é a minha decisão, a minha atitude de vencer. Tem atitude, viu? Pense nos problemas que você tem aí, que talvez são grandes, são pesados, mas que em muitos lugares do mundo, diante desses mesmos problemas, tem alguém que está tendo atitude e está vencendo. E diante de problemas infinitamente maiores, teve pessoas com atitude que venceu. Então, os que nós citamos agora foram pessoas que venceram, que desafiaram e venceram o destino, desafiaram e venceram a lei da gravidade, desafiaram e venceram os problemas econômicos, as crises, as dificuldades. Por que você não pode desafiar e vencer os problemas que você tem aí? O que é que te impede? Quais são os problemas que você tem mesmo? Quais são tuas desculpas? Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas e comece a assumir 100% da tua vida, da responsabilidade pelo que te acontece. Você tem que pegar a vida, as rédeas da vida na sua mão e dizer: eu vou desafiar os problemas. Entende? Encarar tudo isso como um desafio, porque os desafios dão força pra gente. Se eu disser pra você assim: vai lá, você consegue, isso te dá uma alegria, te dá uma certa força. Agora, se alguém disser pra você:
Eu duvido. Duvido, você não consegue. Encare o desafio e diga: eu vou conseguir, eu vou brilhar, eu vou fazer acontecer, simplesmente pela vontade de vencer, pela vontade de mostrar minha capacidade. Então olhe para esses problemas aí que você tem como alguém que está dizendo para você: eu duvido. E daí você olha para você no espelho e diga: estão duvidando de você. E aí você lembra de todos aqueles que já enfrentaram o impossível e venceram o impossível. Não importa o que você tenha pela frente, a luta que você tenha, se é pela vida, se é para superar uma perda, se é para superar a crise, qualquer coisa. Teve pessoas que já venceram o impossível. Por que você não vai vencer? O que te impede? Teve pessoas que não tinham nenhuma condição para vencer, só tinham a cabeça. E a cabeça delas levou elas à vitória. Então o que está impedindo você? Pense nisso, encare os desafios, desafie qualquer coisa, até o impossível. Se você quiser, você tomar o desafio e se comprometer, ninguém te segura. Ninguém segura quando uma pessoa quer alguma coisa. É isso que Stephen Hawking mostrou pra gente, que quando alguém quer, não importa as condições, ele chega ao inimaginável. Pense nisso.